Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gui Freire, eu sou estudante de cinema e sou empreendedor do ramo audiovisual. Olá, eu sou a Maria Eduarda. Eu sou empreendedora de uma loja de maquiagem, e-commerce, e também eu tenho um Instagram que é de influencers. E hoje a gente está aqui para dar início à primeira temporada do nosso podcast Jovem para falar sobre empreendedorismo, que é o Faz Teu Pitch. É uma iniciativa da ONG Olhar de Bia, com patrocínio do PagBank, que é justamente feito por jovens, para a gente desmistificar um pouco sobre empreendedorismo, para falar um pouco sobre os desafios de como é ser jovem e como é empreender sendo jovem. E é Facilitar, né, um pouco. facilitar as coisas, Facilitar, falar um é pouco difícil sobre ser empreendedora, é difícil. mostrar por trás das câmeras, né? Isso, o backstage. Backstage. E hoje a gente tá com um convidado especial que eu conheço há muito tempo, tem uma história muito bacana, é um empreendedor, ele é jovem e, como eu falei, aqui na mesa aqui só tem pessoas qualificadas que empreendem todos os dias, ralam bastante e a gente pode falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Dani. Prazer, pessoal. Meu nome é Denilson, mas podem chamar eu de Deni Torres. Hoje eu trabalho na área de AI, área de receita, exclusivamente na parte de growth, para as pessoas que querem entender um pouco mais a fundo sobre. Vim de um contexto ali periférico, Sushi Man, a gente vai contar um pouco mais essa trajetória. E a ideia é mostrar ali para os jovens como eles conseguem ter resultado na prática, como eles conseguem mudar um pouco ali da vida deles e realmente conseguir ter resultado no empreendedorismo. Eu queria entender o que é isso aí de sushi man pra IA, o que aconteceu? Esse é um grande spoiler, né? O Dani começou, ele vai falar um pouco sobre como começou, mas antes de falar como você começou, eu acho que é legal você falar o que você faz hoje com IA. Porque assim, IA, hoje todo mundo fala de IA, né? É. Todo lugar tem inteligência artificial, ChatGPT. tudo, ChatGPT, geração de imagem, aquela coisa toda. Mas assim, ó, todo mundo tem acesso e faz ali brincadeiras, pergunta, faz pesquisa, mas ganhar dinheiro com IA, como assim, mano? Ah, legal. Hoje eu trabalho como professor especialista na área de receita em uma empresa chamada Academia Lendária. A gente é um ecossistema de educação. Temos mais de 12 mil alunos aí em IA, então eu ensino para essas pessoas. Além disso, também empresa de IA, no qual eu vendo prestação de serviço. E além disso, a gente tem algumas vertentes ali de criação de SaaS, que é o meu foco principal. Então hoje o meu foco em si é geração de receita com IA aplicada a negócios. Tá bom? Que maneiro. Eita, que coisa difícil de entender, tá? Pra poucos. quem não Pra entende poucos. nada, tá? Mas beleza, calma aí. Você começou como sushi man. E hoje você tá fazendo IA. Isso foi quanto tempo, mais ou menos? Quantos anos você começou com Sushi Man? Cara, é bem legal porque hoje eu tenho 22 anos, Aham. comecei ele com 15 anos, tá? E é interessante porque dentro desse contexto, desse mercado, eu tive toda uma trajetória que não foi linear. Foi uma montanha-russa de altos e baixos. Eu iniciei com o programa Alicerce, a gente pode até falar um pouco melhor para os jovens que querem iniciar a carreira no empreendedorismo. Mas a partir desse momento, desde meus 15 anos até os 7, eu sempre fui desbravador, né, dos 7 mares, sempre realmente consegui entender mais, aplicar mais as coisas. E a partir disso, eu consegui ter resultado nesses 7 anos aí. Só pra quem tá assistindo e talvez ficou um pouco confuso, o programa Alicerce é um programa de educação do Olhar de Bia, como eu falei pra vocês, esse é um podcast feito pelo Olhar de Bia, né, com patrocínio do PagBank. E lá no Olhar de Bia, esse programa chamado Programa Alicerce, que inclusive deve estar com as inscrições abertas agora para uma segunda edição em 2025, é um programa que tem o objetivo de desenvolver nos jovens talentos essa ideia socioemocional e profissional, né, para eles se encontrarem nas suas profissões, conhecer novas profissões. É um programa curto, dura 3 meses, acontece 2 vezes no ano ali. Então, se você está no ensino médio, tem de 15 a 22 anos, ou seja, quem está fora do ensino médio também pode participar. Tá com inscrições abertas. A gente vai colocar um link em algum lugar aí para vocês verem, mas vale muito bem conhecer. A gente leva mentores para falar sobre as suas áreas, contar suas histórias. E o Dani fez esse programa lá atrás, quando era Sushi Man, e que virou a chavinha na cabeça dele. Como é que foi isso, mano? E só um adendo aqui é que é totalmente gratuito, tá, gente? Você não Isso precisa é pagar importante nada. saber, ó. Você que gosta de empreender, por exemplo, não gosta de gastar muita coisa com besteira, o Programa Alicerce é um lugar bom pra você não gastar nada e ganhar muito. Olha. Realmente. Exatamente, eu acho que entra muito também no contexto aqui da PagMent, justamente por a gente levar um pouco mais sobre empreendedorismo e educação ali para os jovens, e é o que a gente ensina, né? Como a gente consegue, inclusive, financiar o jovem a alcançar o sucesso, ao êxito no empreendedorismo. E dentro desse contexto em específico, falando um pouco mais sobre a minha trajetória, eu era um jovem que eu tinha muita energia, eu visava o horizonte, mas eu não conseguia entender e encontrar esse horizonte. Através do Alicerce, através do empreendedorismo, eu consegui descobrir ali eu como empreendedor. Mas eu não sabia muito bem o que fazer na época. Não tinha IA, a IA ela foi lançada recentemente, da maneira que a gente entende hoje. Então, nesse processo, nesse período que eu trabalhei ali, de Sushi Man, quando eu tinha 15 anos, eu ouvi ali o Rica Martins, né,
pai da Bia, que é a fundadora da ONG, ele falando sobre um programa que poderia mudar a vida dos jovens através do empreendedorismo, assim como vocês falaram. E nesse contexto, brilhou meus olhos. Falei, cara, legal, será que faz sentido mesmo? Eu tô aqui, não tenho dinheiro, eu moro em periferia real, a minha escola era totalmente fora do controle, né? Era problemática. E quando eu descobri ali que existia um programa, eu larguei tudo. Eu falei, pô, eu tô aqui de Sushi Man, mas eu vou arrumar um jeito de fazer parte desse programa. Consegui fazer parte desse programa gratuito, poucas pessoas se inscreveram, inclusive. Depois que eu fiz parte, eu descobri que eu gosto de empreender, então eu larguei o Sushi Man. E a partir do momento que eu larguei o Sushi Man, eu ganhei R$ 500 na época. E com esses R$ 500 eu decidi empreender, de fato, ali, vendendo tênis. E eu faturei equivalente ali a 6 meses de trabalho. Então eu ganhava R$ 500, eu faturei R$ 3.000 em 2 semanas. E a partir disso eu consegui me descobrir como empreendedor. Então foi a partir disso que essa história se iniciou. E a partir disso que hoje, agora, eu sou professor de IA, eu palestro sobre IA e eu também tenho resultado. E eu queria saber um pouco da sua relação com a sua família. Você disse que você saiu do Sushi Man. Qual foi a reação dos seus pais a vender tênis do nada? E aí vai pra IA? Como é que aconteceu toda Que é diferente. Ele tem muitas coisas diferentes na sua vida, né? Porque, ok, olha só, Sushi Man vendendo, sei lá, varejo de tênis e IA hoje, que tem uma longa distância entre todo esse caminho. Ok. Todos. Mas realmente, como é que foi? Mãe, pai, eu vou sair do Sushi Man e vou vender. Quer dizer, não sei se você já tinha noção de que ia vender tênis. Ou você recebeu o dinheiro e pensou em vender tênis depois. Como que surgiu isso com a família e como que você entendeu essa questão do empreendedorismo? Tipo, da onde surgiu isso? Cara, no começo meus pais não me apoiaram, sendo bem verdadeiro e real, assim, no geral. Algo legal é que dentro desse contexto específico, eu acabei me descobrindo como empreendedor dentro do processo, levando ali murro, facada, eu acho que foi alguns problemas que eu tive no começo, murro e facada não literalmente, né? Eu fiquei preocupada. Eu Foi, fiquei meio assustado. Fiquei assim, eu preocupada. é metáfora mesmo. Quando eu entrei num programa chamado Instituto Pro, porque eu fui ajudado sim pela Alicerce e pela ONG de Bia, mas eu também fui ajudado por uma instituição muito legal, que é a Fundação Lema. Então, eu entrei em um instituto chamado Instituto Pro, eu passei um super processo seletivo ali, no qual eu fui selecionado como alguns jovens para conseguir entrar no mercado de startup, de trabalho, e a partir desse contexto específico, eu comecei a ir para Barra Funda todos os dias. Então, eu ia no saltinho do meu pai todos os dias de manhã ali, 5 horas da manhã, voltava à meia-noite. E nesse processo que eu fazia parte ali do Instituto Pro, da Fundação Lema, eu fui conversando e participando de mentorias com grandes executivos. Então, tenho amigos do Meta, do Google, da Heineken. Por quê? Porque eu fiz esse programa. Mas meu pai ele não sabia disso, ele não sabia a dimensão disso. Para ele, eu tava vagabundando, não tava trabalhando. E acabou que eu tava perto de fazer 18 anos. E meu pai falou assim, pô, Denilson, por que você não trabalha igual seu primo ali, de auxiliar de caminhoneiro, ganhando uma cesta básica? E isso deu uma facada no meu coração. Ele tava indo com o Celta dele ali, eu ia atravessar a passarela pra pegar um Uber frio. Eu falei, pai, daqui a 3 meses eu vou empreender com tecnologia e eu vou trabalhar de home office. Ele começou a dar risada de mim. Acabou que, como eu era de menor, meu primeiro contrato, meu pai que teve que assinar. E só meu salário, ele era equivalente a meu pai. Então eu ganhava mais do que meu pai como jovem aprendiz. E isso mostrou resultado para ele. E a partir disso, inclusive, depois ele entrou na faculdade, começou a estudar, a gente tem uma relação ótima. Teve algumas vezes que meu pai chegou, como a gente conversou, quebrar um computador, teve algumas vezes que ele não acreditava no processo que eu tenho hoje. Hoje eu ganhei um MacBook, o mais caro, assim, da empresa, que eu tenho, tá na minha mochila, de presente, inclusive. Mas no começo não era bem assim. Então, acho que todo esse processo, ele faz parte da trajetória. Ô, Dani, isso é uma coisa muito comum, né? Quando a pessoa tá empreendendo, no geral, ainda mais com coisa diferente, as pessoas meio que desvalorizam mesmo, tipo... Porque todo mundo quer trabalhar num lugar Sim. fixo, né? Sei lá, seja CLT, que tem uma renda fixa, que você vai saber que todo mês vai cair um salário ali e tudo mais. E você falou aí, né, sobre o seu pai ter quebrado seu computador. Como que isso serviu pra você de... sei lá, não sei, de gás, assim, de inspiração pra continuar. Porque, você falou que era uma rotina pesada, de manhã cedo, chegar super tarde em casa, o seu pai desvalorizando você vendo todo mundo, sei lá, os seus primos trabalhando, ganhando um salário fixo, e você não tava ganhando, naquele momento, nada. Como é que foi pra você isso? Tipo, você usou isso como energia pra seguir em frente? Ou isso te atrapalhou em algum certo momento, sei lá?
Algo bem interessante é que você é e você não está, você é. Então, eu sempre pensei nisso, eu sempre é, eu estou, eu não sou aquilo. Então, dependente da situação que eu estava, eu entendia que eu não vou ficar ali para sempre. E eu só iria ficar para sempre se eu ficasse na zona de conforto. Tem uma frase que eu sigo muito a fundo, chama Memento Mori, que é lembre-se da sua morte, memento viver, lembre-se da sua vida. Então, o que acontece? Dentro desse contexto específico, a gente entende que a nossa vida é finita, que as coisas elas vão acabar, e a gente precisa sair da zona de conforto. Então, sempre quando eu sofria bullying na escola, por eu estudar um pouco diferente ali das pessoas que estudavam, sempre que eu pensei diferente, sempre quando as pessoas não acreditavam em mim, eu pensava que eu estou, mas eu não sou isso. Então, eu acho que todo esse processo de arriscar, de entender esse contexto, me fez ter o resultado que eu tenho hoje. Claro que é 0,1% do resultado que eu espero. Então, eu sempre busco isso cada vez mais. E teve alguém que colocou essa pulguinha na sua orelha? Porque você disse que ninguém da sua família foi empreendedor. Todo mundo trabalhou ali, chão de fábrica, ganhando salário mínimo. Mas eu queria entender se você veio isso de dentro de você, você viu outras pessoas fazendo, você viu o canal no YouTube, você viu o seu amigo fazendo. O que aconteceu pra você sentir isso de empreender de verdade? Eu nasci em um contexto ali familiar bem complicado, então eu tenho primos que já morreram, primos que foram presos, primos que são viciados, realmente que pegam arroz e feijão da família e vende. E eu falei, cara, eu não quero ser assim. Eu chegava em um restaurante, meus pais eles olhavam o dinheiro, nunca gostei de olhar o preço das coisas, sabe? Eu nunca gostei de fazer isso. E sempre quando eu olhava, eu me sentia mal com essa situação. Então, a partir do momento que eu entrei como sushi man, bem novo, antes do sushi man eu fazia gaiola de passarinho, eu ganhava 15 centavos por Fazer gaiola, literalmente. Fazer gaiola. gaiola. Isso, eu ganhava 15 centavos por cada gaiola. Então, demorava 15 minutos. Então, cada 15 minutos era 15 centavos que eu ganhava. E, além disso, eu já, por exemplo, antes de fazer gaiola, eu pegava jogo de PlayStation 2, colocava no CD e vendia, Uhum. entendeu? Então, todo esse processo, assim, me fez, pô, eu tô ganhando dinheiro aqui, mas eu não tô chegando no que eu quero. Eu comecei a trabalhar de sushi man, eu ficava trabalhando de sushi man, ganhava 500 reais, eu via um monte de gente trabalhando no computador. Lá, algo até que eu me emociono muito. Enfim, nossa, pensei nisso. Pode se emocionar, Dani, pode se emocionar. Quando eu tava como sushi man, eu via as pessoas, ela trabalhando no computador, sabe? E eu sempre tive o sonho, o objetivo de poder trabalhar, sabe, no computador. E eu trabalhava muito, eu ficava ralando o nabo, sabe, todo dia, assim, ralando nabo, ralando nabo, ralando nabo. Fazendo wasabi. Então, não sei quem comeu wasabi aqui, eu fazia wasabi, tava um pó no meu rosto, tipo, de wasabi. Aham. E quando eu via empresários, pessoas comendo um sushi super tranquilos, eu falei, pô, eu quero fazer isso. Eu não sei como eu fazer. E é legal porque toda semana a gente vai no sushi man, no sushi, sabe? E a gente trabalha de lá. Quando a gente sai desse podcast, a gente vai numa cafeteria. Então isso é muito legal. Refletir, pensar sobre isso é algo bem interessante. E é isso que me motivava, era sair daquela situação. Aham. Porque eu já estava no fundo do poço. Eu já era massacrado todos os dias. Tinha vários problemas no meu dia a dia. Meu avô tinha falecido na época também, que era um pai para mim, né? E eu falei, cara, eu não quero estar nessa situação, eu quero melhorar, quero fazer diferente. Então, tudo dependia de mim, entendeu? E foi a partir disso que eu comecei a pensar diferente e comecei a ser maluco, entendeu? Sim, sim, Obcecado pelas coisas que eu tava fazendo. sim. Uma coisa interessante que você falou, né, que você falou lá atrás, quase agora, né, é sobre ter tido contato com outras pessoas que eram pessoas grandes, que você via que eram pessoas grandes e que geravam dinheiro, geravam valor. Isso é muito legal porque, assim, quando você está empreendendo, é uma jornada muito solitária. Muito solitária. Total. As pessoas não entendem, as pessoas não sabem quais são suas motivações. E mesmo que você explique para as pessoas, elas não estão nem aí, porque são problemas pessoais. E essa jornada de você conseguir ter contato com pessoas boas e importantes, acho que é uma grande prova, você e vários outros jovens, assim como nós, de, por exemplo, iniciativas como essa de criar um podcast, dar voz pra gente conseguir falar e contar história, né? O PagBank tá junto com a gente, conseguir gerar, né, mais impacto com isso é muito importante, porque tem gente que tá querendo empreender, que tá querendo sair da situação, às vezes nem sabe o que é empreendedorismo, porque não tem contato com as pessoas, não sabem que o mundo é gigante e tudo mais. E aí você fala isso de hoje... Pra quem não sabe, uma curiosidade. A Duda e o Dani são noivos. O Dani é meu amigo há anos. Então eu acompanho esse tudinho deles. Então é muito legal ver hoje que você consegue ir no lugar que você queria, sem olhar o valor, como sua família fazia,
E você conseguir enxergar isso, tipo, de eu não cheguei lá ainda, mas eu já consigo fazer super diferente de como era antes, Exato. sabe? Muito Sim. legal, muito legal. Muito legal. E assim, você falou um pouco sobre essa passagem do Alicerce, eu queria entender. Caramba, você viu várias pessoas grandes, viu vários empresários, como o Guilherme disse. E como que você se sentia em relação? Você se via no lugar deles? Você se inspirava, às vezes, nas profissões dele? Você já tinha um caminho certo do que ia fazer? Você planejou tudo isso? Como é que foi esse processo? Um empresário de verdade tem resultado, ele nunca me criticou. Nunca. Nenhum empresário me criticou. Todas as pessoas que me criticavam eram pessoas que estavam próximas a mim ou pessoas que não tinham resultado que os empresários que eu conversava tinham. Aham. Então, final de semana, a Duda foi comigo, eu palestrei um e-commerce só de pessoas, empresários que faturavam mais de 1 milhão por mês. A gente pegou contato, conversou ali com um bilionário. Ele fatura 1 bilhão por ano. É super gente boa. Pegamos o número dele, ele vai fazer mentoria gratuita pra gente, inclusive. E essas pessoas não criticam você. Por quê? Então, eu entendo que a partir do momento que eu fiquei próximo a empresários, mesmo esse moleque agora, eu até falo um pouco mais com calma, tô praticando mais a minha oratória, tô melhorando, conversando, explicando. A gente conhece ele, sabe que melhorou muito. Explicando muito. o que eu estou falando, mas desde o início não era assim, eu falava muito rápido, eu não entendia muito bem o que eu queria fazer, eu era uma pessoa totalmente diferente. Aham. E assim, mesmo sendo assim, eu tive várias oportunidades. Então, uma pessoa que acreditou muito em mim também no início foi o Flávio Cantoni, a Bia conhece, da Inspira Designer. Ele é um cara que ele falou, inclusive, Denilson, antes dos 40 anos você vai ter uma Lamborghini. E eu era maluco. Entendeu? E assim, a gente continua conversando ainda e é legal porque eu realmente vejo com a Lamborghini. Eu me vejo com a Lamborghini. E até antes, né, dessa idade. Algo interessante também dizer é que é importante você ter uma dimensão dos resultados que você quer. Então, por exemplo, meu pai, além do restaurante, meu pai ele comprava um tênis pra mim por ano de R$60. Ele não comprava nada além de R$60. Esse era o valor que eu tinha. Ele comprava uma calça, um short, uma camisa e uma blusa de frio. Era o que eu tinha por ano. Aham. Por ano, ok? E eu tinha essa escassez, assim, completa em mim. E eu falei, cara, não quero. Quando eu tinha 15 anos, depois que eu migrei ali de sushi man pra empreendedor, mas assim, ganhando nada, sempre correndo muito atrás das coisas, eu coloquei algumas fotos, né? Algumas fotos do que eu queria. Então eu coloquei, por exemplo, uma bem interessante do Vale do Silício. Coloquei do Google, do Facebook, quando eu tinha 15 anos. E algo bem interessante é porque eu vou pro Vale do Silício esse ano como bolsista, através da Hungria de Bia, parceria com a Starts. E é interessante entender que, desde o começo, eu visualizava aquilo. Desde o começo, eu entendia que, no final das contas, o importante é que eu poderia sonhar. Se eu posso sonhar, de alguma forma, em algum momento, eu posso realizar. E além, por exemplo, da Lamborghini, eu tinha ali eu com alguém legal, que estivesse comigo, que é o marido Eduardo. Eu também tinha ali essa questão da abundância, então, Salomão, cheio de dinheiro. Sim. E eu sempre preservei esses sonhos, esse quadro dos sonhos, esse mural dos sonhos. Pra mim é bem importante. Eu queria entender, assim, um pouquinho sobre essa parte que você falou do quadro dos sonhos. Você colocou lá, e aí você explica aqui pra gente agora. É só colocar as fotos e esperar acontecer? Ou você coloca as fotos? Como que é o processo? Porque é muito fácil, né? Tipo, eu já vejo muita gente, né, falando sobre isso. Coloca várias fotos lá no seu quarto que vai realizar seus sonhos. Como foi o processo pra você? É bem interessante dizer que tem um documentário bem legal, um livro que as pessoas elas podem ver depois, que é o The Secret. The Secret é o segredo. Lá fala que os grandes gênios da humanidade que tiveram mais resultados são pessoas que tiveram esse mural dos sonhos. Então, é algo bem legal que teve um cara que, inclusive, ele desenhou a casa que ele queria. Depois de 5 anos, sem ele perceber, ele construiu a casa que ele queria. Exatamente o que ele queria. Legal. E o que é interessante dizer é que o quadro dos sonhos, muitas vezes, é o sonho que você quer almejar. E a partir do momento que você tem ele bem estruturado, e você busca aquilo, a probabilidade de você alcançar ela é muito alta. Porque não precisa, inclusive, ser algo... Pode ser texto, mas tendo algo visual, que tá no seu quarto, colado, aquilo que você vê todo dia... eu acredito muito no universo, energia, então... Lei da atração. Lei da esse tipo de coisa. atração, eu acredito que sim, a probabilidade de você entrar nessa frequência ela é muito grande. É muito grande. Mas você se preparou, né? Porque você falou agora, por exemplo, que você falava muito rápido, né? Eu acho que você se entender os problemas que você tinha ou coisas que podiam te atrapalhar e meio limando assim no meio do caminho foi importante. O que você diria, por exemplo, assim, que foi mais importante de mudança pra você, além da oratória, talvez, que você viu, tipo, de mudança de hábito mesmo lá do passado, que você falou assim, ó,
depois que eu parei de fazer isso, ou depois que eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a andar? Cara, sendo bem sincero, assim, trazendo linguagem pra gente mesmo, os jovens, Aham. pessoas que estão no dia a dia. No começo, o Gui sabe, eu pensava em banho gelado, em coach, Gente, isso é melhoria engraçado. Red pill. feminina. A gente sai com os amigos e o Danny já tinha essa pegada de querer empreender e querer chegar lá no Google e assim, enfim, no mundão, né? E ele falava assim, ó, gente, a gente falava assim, pô, tô triste, não tô conseguindo. Toma banho gelado. Acorda 4 horas da manhã. Usa o banheiro de porta aberta. Eu ficava tipo, Danny, que tipo de. Não sei pra isso. O coach. Sabe, eu acho que funciona mesmo? É você ser você. É exatamente isso. Depois que você se torna você de verdade, você tira todo aquele ego, aquele problemática que você tem de ser uma pessoa diferente, as coisas elas começam a acontecer de verdade. Então, a partir do momento que eu comecei a ser mais eu, claro, com disposição, com energia, estudando, fazendo o melhor todos os dias, eu comecei a ser convidado para as coisas. Então, Aham. cara, eu fui convidado para um workshop, 300 pessoas, eu conversei com 300 pessoas, 1 hora de conteúdo, convidado ali para dar aula na Founders AI da Link, School Aham. Business, um exemplo. Tudo isso, a partir do momento que você é você, mas claro, com trajetória, com resultado, eu acredito que é o grau probabilístico de receita, de dinheiro, de resultado mesmo, assim, de Aham. real. Porque, no geral, claro que depende de hábitos, ok? Sim. Mas eu entendo que você está se modelando para você alcançar aquilo. Mas se modelar ele é diferente de você seguir um conselho de outras pessoas que não tiveram o mesmo resultado que você espera. Porque vocês concordam comigo que o que você espera de sucesso, o você espera de sucesso, não é o que eu espero de sucesso. Exatamente. Sim. Então, os hábitos que a gente vai ter não necessariamente precisam ser os mesmos. Então, Aham. talvez se você queira ser programador, empreender com tecnologia, você não precisa ser comunicador. Eu tô me comunicando porque eu quero ir para a Aham. área de especialista, professor, eu quero falar sobre isso. Acho que cada um tem a sua Exato. forma de se modular. Porém, é importante entender quais são os 3 passos que eu tenho que fazer que são prioridade para mim que eu tenho que melhorar agora. Então, pô, eu fico às vezes mexendo muito no Reels, no TikTok, no Instagram, não no meu caso, mas no caso das pessoas que estão assistindo. Aham. Estou fazendo isso todos os dias. Qual é a quantidade de tempo que eu invisto nisso? Qual a quantidade de tempo que eu consigo trazer isso para meus sonhos, sabe? Acho que isso que é importante. E assim, muitas vezes você não vai saber o seu sonho na nossa idade. Então, como eu consigo desbravar melhor, como eu consigo arriscar, como eu Aham. consigo, às vezes, trabalhar numa outra empresa para aprender sobre isso, E eu é queria, importante. eu queria entender como que você descobriu, assim, porque você disse várias coisas e tal, mas assim, como é que você deu esse salto, sabe? Eu quero entender, tipo, caramba, eu vou entrar na IA ali, e aí como é que foi esse processo? Você já foi se apaixonando de cara? Você ainda ficou com o pé atrás, quero fazer outra coisa, quis mudar de ideia, quis sair do ramo? Como é que foi isso tudo? Eu tenho incertezas todos os dias. Nenhum momento eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Uhum. O Steve Jobs, por exemplo, ele foi o criador desse celular aqui, ó, da parte de touch, né? Touch, o Steve Jobs. E ele mesmo fala, ele fala que quando você olha para frente não faz sentido nenhum, mas quando você olha para trás faz todo sentido. Então eu entendo que eu tenho incerteza todos os dias, mas o que me faz reduzir essas incertezas e ir pro próximo passo é quando eu conecto o que eu fiz. Aham. Então a única coisa que me fez assim entender o que eu gosto de fazer é quando eu olhei para trás, falei, pô, quem eu sou, o que eu fiz, o que temos agora. A partir disso eu escolhi, que é a IA. Então, desde o início, meu objetivo era Aham. ganhar mais dinheiro, Sim, receita, sim. empreender. Então, tecnologia, empreendedorismo, growth, fui conectando as coisas, se tornei único, entendeu? Aham. Acho que É isso que eu ia falar, porque assim, a gente brincou, né, de sushi mesmo pra IA, foi muito Uhum. rápido, mas né, não foi tão rápido assim, né? Muita coisa aconteceu no caminho. Você começou a trabalhar com marketing, com growth lá atrás, como era o nome da empresa lá mesmo? ideal. Idwall, é Ideal. verdade. Você ficou um tempasso lá, né, se conectando com a galera, daí você saiu de lá, foi uma coisa assim? Você saiu de Sim. lá, pegou tudo que você aprendeu lá, né, começou a ganhar dinheiro com o que você tinha aprendido lá dentro, e depois aí você foi caminhando pro IA, porque o IA não existia, né? Não Aham. tinha esse Aham. negócio. Algo interessante é que eu sempre tentei empreender em paralelo com a ideal. Sempre. Aham. Sempre. Então, por exemplo, Você não parou, você tava eu não trabalhando, você parei. tava CLT, mas tava É, empreendendo. porque, assim, se a gente olha a minha linha anterior, né, o que eu fiz dentro do contexto da minha família, pensa que eu não tinha resultado e eu queria ter, mas eu não ia conseguir, pô, talvez se eu fizesse uma operação de marketing digital, igual eu tava vendo na época, eu ia ganhar muito dinheiro. Mas o ponto é, eu não tinha resultado, eu tinha que, de alguma forma, falar com meu pai que eu ia ter, que eu ia continuar, eu tinha que arrumar uma forma também Aham. de tentar empreender no futuro para aprender e falei, pô, surgiu uma oportunidade que é a Idwall. Então eu entrei numa startup jovem ali, inclusive, liquidinha, algo bem interessante para as pessoas que estão assistindo.
você entrando lá, procurando vagas de aprendiz, tem grandes startups hoje que tem vaga dentro, inclusive, de algum segmento que você gosta de fazer. Isso foi para mim a minha maior escola de aprendizado. Mas quando eu entrei lá, eu entendi que, pô, não tenho resultado, mas eu quero empreender ainda. Eu quero sair da EduAll. É sério. No começo foi assim. Falei, pô, eu fiquei 4 anos na EduAll. Os 4 anos, e todos os meses eu empreendi para a EduAll. Então eu já vendi dropshipping, pegava e-commerce e vendia na gringa, marketing digital, PLR, ia para um monte de competição de tecnologia, hackathon. Nos 4 anos, eu entendo lá que eu realmente testei mais de 20 negócios. Mais de 20, Caraca. tranquilamente, mais de 20 vezes, e nenhum deu certo. Nenhum desses deram certo. Justamente também por eu ser um pouco imaturo e também não focar tanto em uma coisa só. Sim. Então, no final das contas, depois que eu saí da EduAll, eu fui realmente mais para a prática. Foi quando eu fui sócio, CEO de uma outra empresa parecida com a EduAll, ok? Mais uma vez não deu certo, mas não deu certo por quê? Porque eu não quis ser o coadjuvante. Eu quis ser o protagonista. Legal. Eu quis empreender realmente, focar no que eu queria fazer. Saí de lá, tava quebrado, sem saber o que fazer. Foi quase 2 anos atrás, né? Sem saber o que fazer. A partir disso, falei, pô, beleza. Eu olhei pro passado, vi ali as coisas que eu fiz. Falei, cara, a IA é algo que eu aprendi na faculdade, porque eu fui bolsista numa faculdade bem legal, a FIAP. Terminei a faculdade. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu olhei IA, olhei Growth, falei, pô, os empresários, eles têm dificuldade aqui para gerar receita e eles não sabem mexer com IA. Então eu falei, eu vou me especializar nisso. Aí eu me especializei, estudei todo dia com o que eu tinha. Meus pais apoiaram bastante, porque eles viram que eu tinha terminado a Já faculdade tava apoiando, já entendia Já tinha como tido funcionava. resultado, né? já entendia melhor como funcionava. Eu tinha apoio também da Duda, que estava próxima a mim. Aham. E isso me ajudou muito a alavancar. Então, tava quebrado, zero receita. Depois que eu comecei a praticar mais e me especializar nessa área de receita IA com Growth, Aham. acabou que depois de um tempo eu comecei a vender alguns serviços. Legal. Eu comecei ali depois ter outras oportunidades, entrei na Academia Lendária, que é o maior sistema que tem. Aí eu comecei a dar resultado para eles, eles me chamaram para ser expert professor. Aí eu comecei a ser chamado para outras palestras. Aí minha empresa começou a crescer, porque eu tenho uma empresa em paralelo, começou a entrar pessoas também. Legal. Então, até o momento que eu tô hoje. Ou seja, tudo que você fez aí foi importante errar. Exato, exato. E as coisas vão se conectando. Por exemplo, eu criei muitas coisas ali na EduAll. E eu sempre gostei de SaaS, de startup. Então hoje eu tô com uma operação que eu tô começando a construir, no qual eu crio micro SaaS, que são micro SaaS ali com IA, eu desenvolvo bem rápido, e eu começo ali a vender na Europa e Estados Unidos. E isso, eu tô pensando em escala, legal? Mas eu sempre tenho algumas inspirações e eu vou avaliando, eu vou estudando e vou aprendendo. Algo que me ajudou muito também no início da trajetória, que foi um divisor de águas para mim, foi uma série chamada Uncover Billionaire, que é basicamente uma série que pegam 3 bilionários, eles tiram dinheiro de todos esses bilionários nos Estados Unidos, eles colocam em um lugar bem específico no interior dos Estados Unidos, eles dão $1.000, e esses bilionários, eles devem ficar milionários em 3 meses. É legal, é legal, é legal. E eles, Eu assisti. e eles vão mostrando o dia a dia desses milionários, Aham. como eles vão fazendo, como eles vão ficando ricos de verdade, eles conseguem, todos os 3 conseguem ficar milionários em 3 meses com $1.000, passo a passo. E qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção? É que você precisa descobrir quem é o mais influente na sua cidade. Porque a partir dele você consegue um investimento ou ele consegue conectar você com qualquer outra pessoa que precisa do seu serviço. Quem tá com seu dinheiro, né? É, quem tá com o seu dinheiro. Você falou uma palavra agora que é importantíssima, eu tô querendo falar isso faz tempo que você falou aí, que é a conexão. Porque você falou, na sua trajetória, é muito claro que várias pessoas passaram por você e várias pessoas foram importantes, ensinando ali, te conectando com as pessoas. E tem uma coisa que eu até vi no Twitter outro dia e tava brincando com meus amigos, que é o seguinte, as pessoas às vezes têm muito talento. Elas são boas empreendendo e tal, mas elas não se conectam com ninguém. Isso. E aí, se elas não se conectam com ninguém, elas não chegam em lugar nenhum porque elas não conseguem ter oportunidade nenhuma. Pra você, como que funciona isso? O quão importante é se conectar com as pessoas e como você... Porque você falou do LinkedIn, que é uma forma de se conectar. Mas tem gente que não sabe mexer no LinkedIn. Tem gente que não sabe. Né? Como que pra você como você enxerga a importância de se conectar com as pessoas? Cara, isso é muito legal, porque assim, você se conecta com o seu amiguinho da escola, você se conecta ali com... Cara, se for solteiro ou solteira, você se conecta ali com... Ele ama jogar na cara que tem solteiros na sala. Ou ela não fica brava comigo, né? É verdade. Ele pensa. Algo bem interessante é dizer que
no final das contas, você vai se conectando com as pessoas no dia a dia, sabe? Mas é importante entender com quem você quer se conectar. Aham. Porque um empresário, ele vai estar em um evento de conexão, de network, ele vai estar, às vezes, no LinkedIn, ele vai estar no Instagram postando um conteúdo que ninguém gosta. Então, você provavelmente não vai gostar do conteúdo que o empresário ele posta, de verdade, não vai gostar. Mas qual é o ponto? Caso você realmente queira ganhar dinheiro e virar empresário, mas claro, dentro do que você gosta de fazer, muitas vezes você vai ter que se adaptar e entrar dentro desse mercado. Você vai conhecendo 1, 2, 3 pessoas. Aham. Hoje eu tenho uma rede enorme de pessoas que, inclusive, tem muito dinheiro agora. Agora, se eu quiser captar investimento, se eu quiser fazer alguma ação, se eu quiser realizar qualquer tipo de... Aham. Provavelmente, se eu sair da empresa que eu tô agora, eu, de alguma forma, consigo outras oportunidades. Porque se conectou no meio do caminho, né? Me conectei, mas Legal. assim, no final das contas, são 7 anos que eu fui fazendo esse movimento de pré-evento, depois de as pessoas elas estiverem nesse mesmo evento que eu tive, aí elas vão pegando mais confiança. Ou seja, pra se conectar, você vai em evento, você Isso. tieta lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, sei lá, quem usa Isso. Facebook E ainda. deu pra ver que são bastante escolhas, né? Porque, como você disse, quando você era da escola, todo mundo estava preocupado em beber, em fumar, em fazer coisas que não ajudam você a crescer. E hoje você tá lá com vários empresários e entende que esses empresários, eles não vão estar numa balada, a maioria não vai estar numa festona, numa balada. A maioria, né? Depende. A maioria, né? Depende. Tipo, eles vão estar lá numa festona, bebendo, fumando, usando coisas ilícitas. Eles vão estar em eventos de empresários que querem crescer, que querem ser uma pessoa melhor, né? Ó, algo bem interessante de dizer, tá? O empresário, assim, verdadeiro, real que eu conheço, ele é um empresário maluco. Muitos empresários, não todos, tá? A maioria não fazem coisas ilícitas. Mas alguns empresários, pô, eles de alguma forma, eles bebem, eles saem, eles se divertem, eles vão pro futebol. Tem como ter um Não, equilíbrio, não é, tem? tem Tem que- como ter um tem, equilíbrio. eles têm a vida, né? Eles têm a vida É deles, isso. mas porém, mas assim, qual futebol você deseja ir, sabe? Qual evento você deseja ir? Claro, Qual claro. cafeteria você deseja ir? Eu tenho ainda que sair da minha casa, que demora 1 hora para chegar em São Paulo, na Link ali, para me conectar com amigos meus, empresários, investidores, para no final das contas eu conseguir, de alguma forma, ter uma rede de contato melhor. Mas sabe o que é interessante? Quando você vai se conectando com muita gente nesse contexto, você vai se tornando abundante. E acaba que você, em algum momento, vai sair desse lugar. Eu e a Duda, a gente tá se planejando para morar em Floripa, Florianópolis, Que sabe? legal, É, ó, que casar e legal, morar em Floripa. meu. Então as coisas elas vão mudando. As coisas vão mudando justamente também porque você está se conectando com outras pessoas. E você fala tanto aquilo, né, que você quer ser e você se torna. Sim, a gente, por exemplo, Acaba se tornando. conhecemos um bilionário, de verdade, sim, final de semana. O bilionário, ele é bilionário. Se eu vendo serviço pra ele, eu me torno o quê? Milionário. Porque ele é bilionário. É, Ou seja, realmente. Justo. não. É uma lógica legal. Legal. Faz sentido, faz sentido. é algo interessante. Claro, assim, depende muito do tipo de serviço que você quer empreender. Sim, sim. Depende muito do contexto que você tá hoje. Mas eu entendo que pode ser, por exemplo, uma cartada que você vai ganhar muito dinheiro em 2 semanas. Pode ser. Eu conheço pessoas que ganharam muito dinheiro assim. Mas pode ser também que você, assim como eu, fique muito tempo tentando fazer a mesma coisa e em algum momento dê certo. Claro que é importante entender com sabedoria e estar próximo de pessoas que fizeram coisas que você quer fazer Aham. para você conseguir ter uma jornada um pouco mais curta, né, de resultado. Dani, nosso tempo tá acabando. A direção está gritando aqui no meu ouvido para terminar. Dá um último recadinho para quem quer empreender, para quem você sabe que tá começando agora e que tá passando pelas mesmas coisas que você passou lá atrás. Um recadinho legal, assim, para eles se sentirem confiança e seguir em frente. Depende de você. Claro que muitas vezes vai também depender do destino e da sorte, mas na maioria dos casos depende de você. Então, eu entendo que muitas vezes você talvez se sinta desanimado, muitas vezes você se sinta que as coisas elas não vão fluir da maneira que deveria fluir, mas é a partir do momento que você vai resolvendo problemas que você se torna um empreendedor de verdade. O empreendedor nada mais é do que alguém extremamente capitalista que ganha dinheiro, ok? E que resolve problemas. Então, no final das contas, siga o seu coração realmente ali com vontade, com energia, conectando com pessoas certas, que no final das contas pode dar certo. Muito bom. Legal. Bom, a conversa estava muito boa mesmo. Por mim, eu passaria horas aqui conversando com o Eu Denilson. também. Se vocês quiserem saber mais sobre o Denilson, aí na descrição, em algum lugar, vai estar as redes do Denilson. Ele posta coisa lá, conteúdo sobre empreendedorismo. Vocês podem acompanhar a rotina dele lá. Sobre IA também. Sobre IA, aprender um monte de coisa com ele. E é isso, eu acho que é importante dar voz e a gente escutar as pessoas. Como eu falei lá no começo, essa é uma iniciativa do Olhar de Bia, que é uma ONG de educação patrocinada pelo PagBank, que está aí querendo dar gás para os jovens, querendo dar oportunidades e caminhos legais para empreender e para não se sentir tão sozinho nesse começo.
né? Obrigado você que assistiu, a gente espera conversar muito mais Obrigada. vezes, né? A gente vai se ver muito mais. Espero que o Denise volte aqui para contar É mais verdade. coisas quando vocês forem pra Floripa. É isso aí. É isso aí que eu ia falar agora. Contar sobre o negócio de vocês. Talvez vamos. Ainda não. Talvez. Talvez que não. isso. Porque acabou de falar que empreendedorismo é ter fé, olhar pra Ó, é porque qual é o ponto, né? Eu amo estar do lado de vocês. Sair Você pra viu que Floripa. esses skills que você aprende no meio do caminho do empreendedorismo, né? Ele vem querendo vender o negócio no papinho, né, meu? Não, assim, a gente quer muito mudar, mas o único impeditivo é nossa família e amigos, de verdade. Ou seja, vamos ter que fazer, então, outro podcast pra falar sobre isso, sobre os exato. desafios de Verdade. mudanças, né? E você também tem que vir aqui falar sobre sua história, porque você tá com o The News, mas você tem seu negócio e a gente vai falar Realmente. sobre isso. Bom, se você gostou desse episódio aqui, você pode reassistir ele aqui no nosso canal do YouTube. Você também pode ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer, no YouTube Music ou na plataforma de áudio que você preferir. A gente se vê no próximo episódio. Tô muito ansioso pra conversar muito mais nessa temporada. E é isso. Obrigado, pessoal. Até mais. Beijo.